Estamos chegando para mais uma edição do podcast Prefeitura Presente. E hoje o assunto é Conselho Tutelar. E o nosso convidado é o Embson Melo. É um prazer ter você aqui com a gente para falar desse assunto tão importante para a nossa cidade, Embson. Bem-vindo. Obrigado, Romenigo. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso estar presente hoje aqui nesses estúdios da Oitimvo TV. O Embson Melo está estudando Educação Física, né? E também é muito envolvido com o esporte, né? Você gosta muito de esporte, né, Embson? Morador do bairro Anjo da Guarda, não é isso? Na verdade, sempre tive envolvido desde meus 16 anos, né, no esporte, práticas esportivas, principalmente escolinha de futebol de base. E a gente está ingressando nessa área para se tornar profissional também. Agora, você já tinha uma militância junto a crianças e adolescentes, né? Porque é exatamente esse o público da escolinha na qual você faz parte, não é isso? Exato, exato. Então já tinha uma habilidade já trabalhando com crianças e adolescentes dentro da sociedade, no bairro Anjo da Guarda, depois na sociedade em geral e agora como representante do órgão do direito da criança e do adolescente dentro da nossa sociedade timbirense. Quando se fala em conselheiro tutelar, qual o processo é feito para se tornar um conselheiro tutelar? Na verdade, tem vários requisitos, né, que exigências, né, para a idoneidade moral do candidato, né. Tem um seletivo que a gente precisa atingir uma pontuação onde nós precisamos, né, classificar o candidato, atingir uma meta de 30 a 28 pontos para poder estar apto a disputar as eleições do Conselho Tutelar. E lógico, tem uma campanha, né, que é um processo bem difícil, parecido até com a política partidária, que é uma parte mais legal, onde a gente vai se desafiando e, consequentemente, conquistando o público e a sociedade em geral vai avaliar o perfil do candidato melhor para representar este órgão que é tão importante para a sociedade em geral. Vocês são quantos conselheiros, o Embson? Hoje, em Timbiras, né, nós somos 5 conselheiros, o conselheiro Jorge, o conselheiro Caio, o conselheiro Irmão Neto, a conselheira Cristeles e eu, o conselheiro Embson, que estamos representando o direito da criança e do adolescente no nosso colegiado de Timbiras. Você falava da questão do processo eleitoral, né, para se tornar um conselheiro tutelar. Vocês precisam do aval da população de Timbiras por meio do voto, não é isso? Mas é uma eleição muito complicada, porque você tem que não só falar das suas qualidades, mas tem também que convencer aquelas pessoas de que você está pronto e preparado, não é isso? Com certeza, não deixa de ser uma política, né, também para você trabalhar o seu nome, mas como eu falei, a mais importante deste órgão é a moral, o respeito, o trabalho, a habilidade que você já desempenha com criança e adolescente, mas é um desafio também, né, dentro da campanha, para a gente estar conquistando o público em geral, tendo visitas na comunidade, levando a sua mensagem. Eu, precisamente, que usei a rede social como uma grande ferramenta para a minha campanha, e onde atingiu um maior número de público para a gente poder estar sendo mais assistido, mais ouvido, como é o objetivo da mídia, né? Qual foi a sua colocação na votação para conselheiro tutelar? Olha, a minha colocação, fiquei em terceiro, né? Terceiro lugar. Fiquei atrás do conselheiro Jorge e do conselheiro Caio, que são os três, nós representamos 3 nomes jovens, né, dentro do conselho do colegiado de hoje da cidade de Timbiras. Então fomos os 3 mais bem votados nas últimas eleições. Agora, hoje você já é conselheiro, já tem uma certa experiência. Agora, eu queria que você explicasse para quem está em casa qual a principal função do conselho tutelar. Certo. A principal função do conselho, né, é zelar pelo direito da criança e do adolescente, aconselhar famílias, né, adolescente, a fazer, né, o que é o correto, a buscar parcerias com as instituições, com os órgãos, para poder estar ainda melhorando o direito da criança e do adolescente, principalmente a área da saúde, a área de programas social, a área da educação, que são parcerias fundamentais para a gente estar cuidando, né, e requisitando melhorias para que os direitos das nossas crianças e adolescentes sejam prevalecidos a todo momento dentro da nossa sociedade. Agora, o que regulamenta as ações que são tomadas pelos 5 conselheiros aqui do nosso município? Vocês têm um regimento, têm um estatuto? Como que é feito? Como é que vocês se baseiam em qual decisão tomar? Sim, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a nossa arma, que é o nosso respaldo, né? É o que nos possibilita, é o que nos dá segurança para que nós possamos trabalhar de forma tranquila e geral para que nossas crianças tenham
os seus direitos cumpridos e zelados através do ECA, que é um Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é como se fosse a Constituição para a garantia desses direitos dessas crianças e adolescentes, não é isso? Exatamente, é obrigatório e responsabilidade nossa de entender, de estar buscando informações no ECA para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho de forma correta e coerente. Agora, muita gente às vezes não sabe, pensa que o Conselho Tutelar ele age por força própria, né? Mas vocês têm parcerias, não é isso? Para que vocês possam juntos resolver essa problemática que a gente sabe que não é pouca. Na verdade, eu acredito que a falta de informação, de comunicação, né, ela sempre traz uma imagem negativa, seja lá qual for o órgão. E o Conselho Tutelar, ele é uma vítima disso, né? E nós, como jovens que estamos dentro da sociedade em geral, que conseguimos chegar a este cargo, principalmente, ou qualquer outra área de poder, temos a responsabilidade de desmitificar esse tipo de informações, né? Porque o Conselho Tutelar, ele é um parceiro da família, ele é um parceiro da criança e do adolescente, ele zela pelos seus direitos. E nós temos essas condições de mostrar que não é o que, às vezes, na maioria das vezes, a gente escuta, né? Às vezes o cidadão leigo não tem acesso às informações corretas, como que ele está chegando até ele, o que é a atribuição do conselho, e acaba sendo interpretado de forma negativa muitas das vezes. Vocês têm uma rede de atuação, né? Vocês não resolvem só os problemas, né? Vocês têm... Eu queria que você citasse quem faz parte dessa rede de apoio a essas crianças e adolescentes. No geral, todos nós temos uma fonte de apoio, temos alguém para nos receber, para nos acolher, né? E o Conselho Tutelar não é diferente. Temos a rede de assistência, que tem o CREAS, tem o CRAS, tem a Secretaria de Assistência Social em geral, temos o CAPS, enfim, temos várias parcerias. Temos a Secretaria de Saúde, temos a Secretaria de Administração, enfim, temos a Secretaria de Educação, que são parceiros nossos para a gente estar junto, buscando melhorias cada vez mais para nossas crianças e adolescentes. E na oportunidade eu não poderia deixar aqui de agradecer também todas essas pessoas que têm sido bem solícitas com a gente, que recebem a gente muito bem e vem melhorando cada vez mais o nosso trabalho dentro da sociedade em geral. Agora, o Ministério Público e a comarca de Itimbiras, né, através do juiz, de que forma vocês trabalham com o promotor e com o juiz da cidade? Assim, a gente recebe vários tipos de demandas, né, que às vezes fogem da nossa atribuição em relação à questão de investigar, de buscar mais informações que necessitam do suporte da Delegacia de Polícia Civil e, porventura, do Ministério Público também, onde nós solicitamos e tem sido bem solícito em relação a isso, porque cabe a eles ter esse olhar de investigação, né, a experiência em relação a isso para poder designar, digamos assim, uma ocorrência de um caso mais grave, né, que não está ao ponto de nós, conselheiros, ou às vezes a rede do CREAS, da assistência social, conseguir resolver também. A gente tem que solicitar para o Ministério Público, e a comarca tem respondido muito bem dentro da nossa cidade. Agora, a gente sabe que vocês também não têm bola de cristal, né? E a gente sabe que as demandas, elas estão acontecendo às vezes na sede, na zona rural, não é isso? Como vocês ficam sabendo? De que forma a população pode informar vocês? Como é que vocês ficam sabendo dessas demandas para poder chegar, investigar, averiguar a situação, realmente, se é realmente aquilo que foi falado? Como é que funciona isso? A gente tem o nosso prédio, né, que funciona de forma presencial, onde nós 5 ficamos atendendo lá. E temos as nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, onde a gente recebe as denúncias. A partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente vai constatar se há veracidade, né, nos fatos. E se caso há uma necessidade de ter uma intervenção de um técnico, de um especialista, a gente vai solicitar, né? Mas de antemão a gente vai receber as ocorrências, vamos dar o suporte necessário para a vítima naquele momento, encaminhar ao órgão competente para que a gente possa ter um resultado positivo, né? Seja acolhedor, encaminhar a família se caso estiver necessitando de um suporte psicológico de saúde para os órgãos competentes, para que a gente possa tirar aquela dor daquela família, e principalmente daquela criança ou daquele adolescente. Então, quando vocês constatam, né, chega a informação de que vocês precisam
levantar aquela denúncia, vocês vão lá, investigam, descobrem que o fato está realmente acontecendo, averiguam a questão da gravidade da situação e a partir daí já começa o trabalho de buscar parceiros para resolver aquela situação, não é isso? Com certeza. E muitas vezes a gente também procura ter estratégia junto com alguns parceiros, alguns órgãos que são que já tem especialista nessa área, onde facilita ainda mais o nosso trabalho, porque é todo um cuidado, todo um sigilo, toda uma precaução que a gente deve ter em relação ao tipo de situação para que a gente possa melhor designar o nosso trabalho. Qual é a violação mais recorrente hoje no nosso município? Apesar de ser uma cidade pequena, mas a gente tem vários tipos de casos, né, que a gente muitas vezes vê pela televisão também, imagina que não vai acontecer próximo da gente. Mas, enfim, os casos mais recorrentes que a gente recebe no dia a dia, muitas das vezes é conflito familiar, pai e mãe separa, briga, e as crianças ficam no meio daquela confusão, onde nós temos que orientar, né, orientar de alguma forma, e muitas vezes a questão também da imaturidade, né, questão de abandono de criança, e vai sair para curtição, deixa as crianças jogadas ali. Então são as situações mais recorrentes que a gente recebe. Eu tive agora fazendo uma visita lá no CRAS do bairro Mutirão e lá o município disponibilizou um atendimento gratuito, né, um atendimento jurídico gratuito para as mães que sofrem com essa questão do pai abandonar a criança, não querer contribuir com a questão de ajudar a criar aquela criança. E tem outras demandas importantes. Eu achei assim um serviço muito essencial. Vocês já chegaram a utilizar esse serviço, solicitar esse apoio jurídico para atender alguma mãe, nesse tipo de situação? Nesse ano mesmo, a gente ainda não conseguiu fazer esse tipo de trabalho, mas é super interessante, já colocar à disposição também da gente, o CRAS, para a gente estar enviando, né? Porque a gente se depara, até porque a gente são pessoas populares, né? Que têm acesso, estão sempre dentro da comunidade, e as pessoas precisam estar se informando, ser bem orientado, e a gente precisa desses parceiros para a gente estar encaminhando também. Eu queria saber de vocês, assim, porque a gente sabe que quando a violação é um vizinho, é uma pessoa mais distante, já é difícil, né? Agora eu queria saber de você quando a violação de direito é dentro da própria casa da criança e do adolescente. É uma situação bem complicada para resolver, né? Até porque existe aquela rejeição, né? Ah, invadiu a minha casa, quer invadir, quer dizer como é que eu tenho que criar meu filho. Como é que vocês fazem, como é que vocês atuam nesse tipo de situação quando a violação é dentro da própria casa da criança? Assim, na verdade, a gente percebe que a maioria dos violadores de direitos são os próprios familiares, né? E quando se depara com uma situação desse tipo, é muito delicado para a gente explicar para as pessoas o quanto ele está sendo violador do direito daquele adolescente, daquela criança. Mas eu acredito, como sempre falo com você, quando a gente conversa nos locais, que é a questão da competência, da forma do diálogo, de como chegar a abordar, conversar com as pessoas, ter a facilidade na comunicação, ser bem explicativo nos seus argumentos para aquelas pessoas, você vai conseguir tirar algo dele, a atenção dele, onde você não vai, de certa forma, ter essa rejeição que, infelizmente, já é popular do Conselho Tutelar, né? Então, assim, eu particularmente uso muito a habilidade da comunicação, de conversar com as pessoas, orientar, tentar levar da forma do diálogo, da conversa que a pessoa entende, né? Facilitando um pouco mais a comunicação, que a pessoa vai entender melhor do que se trata naquele assunto. O Emerson, qual o perfil dessas famílias que vocês encontram essas irregularidades, que vocês encontram crianças com direitos violados dentro da própria casa? Qual é o perfil dessas famílias desestruturadas, pai bebe, mãe bebe? Como que é isso? Sim, é uma situação muito complicada para a gente saber qual que é a família estruturada, né? Porque sempre tem um problema. Mas, assim, normalmente, Romenig, que a gente se depara com esse tipo de violações, qualquer tipo de violações, quaisquer que seja elas, seja por abuso, enfim, outros tipos de violações, são famílias extremamente vulneráveis, né? Periféricas, famílias que não têm acesso às informações, família que muitas das vezes a educação não bateu na sua porta, se bateu, mas não foi valorizado como deveria, e acaba se tornando vítima, né, desses criminosos, desse tipo de violador de direito, que às vezes também não conhece o que ele está fazendo ali, acredita que seja algo normal devido à cultura que ele passou, né, e não tem
esclarecimento sobre aquilo. Então, assim, muitas vezes o que nos choca, o que nos depara é a questão da inocência, da ingenuidade daquelas pessoas em relação a esse tipo de situação que eles não sabem de fato qual a gravidade daquilo para o futuro, para a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Agora, quem sofre mais com a violação, principalmente a violação de direito, mas tem também a questão da violência sexual. Quem sofre mais com a violência sexual? É o menino ou a menina aqui no nosso município? Tem um perfil, você já tem assim mais ou menos um perfil para saber quem sofre mais esse tipo de violação de direito? Olha, acontece com ambos, né? Acontece com ambos. Lógico que para meninas é mais comum, né? É mais comum, mas acontece também para os meninos. Eu acredito que também a questão do preconceito, tal, de ter vergonha de falar para os meninos é muito mais difícil. Mas normalmente o que acontece mais com meninas, que é uma situação que comove todos nós, principalmente envolve toda uma rede. Novamente a gente tem a questão da estratégia para poder abordar. Recentemente a gente veio de uma campanha do 18 de maio, onde a gente participou, que é a campanha da assistência social, liderado pelo CREAS, né, onde a gente participou diretamente desse tema, trabalhando dentro das escolas, para a gente poder sensibilizar os profissionais que trabalham dentro da escola e também os adolescentes, crianças, para poder a gente ter mais resultado e poder curar um pouco mais dessa dor que tanto atormenta as jovens, crianças e adolescentes no nosso país e no mundo, né? Essas violações de direito, principalmente aquelas que são consideradas mais graves, elas deixam sequelas? Ou vocês já fizeram algum tipo de atendimento que vocês observaram que a criança mudou o comportamento, que ela vive, aquilo atormenta ela? Vocês já atenderam algum caso que aconteceu mais ou menos dessa forma? Sim. Primeiro porque tudo ela passa a ser desacreditada pelos próprios pais, né? Quando acontece isso, como a gente estava falando assim, pode acontecer dentro da residência com o irmão, com o tio, com o padrasto, né? Enfim, com aquele membro que é tão próximo, que é uma referência dentro da família, que ela vai se comunicar, falar com a mãe não tem habilidade, não tem orientação, às vezes fecha os olhos para aquela situação, né? Então, a partir daí, aquilo começa a incomodar a adolescente ou a criança que vai procurar alguém para pedir socorro, e aquele alguém poderia ser a mãe, e não vai ser amparado pela mãe, e isso daí vai acabar sendo incomodando, se tornando uma tortura psicológica, e vai apresentando baixo rendimento nas escolas, vai tendo risco de se matar, como é comum hoje nos adolescentes, querer se matar, ameaçando, exposição na rede social. Às vezes a gente vê na rede social uma exposição, é um grito de socorro, é um pedido de socorro por parte daquele adolescente, e onde nós temos que temos o privilégio de ter acesso às informações, que nós temos, graças a esse conhecimento, temos que ficar atento, observar em relação a isso, para que a gente possa socorrer esse tipo de adolescente, esse tipo de crime que, infelizmente, é tão comum na nossa sociedade. Às vezes eu trabalho há 28 anos com reportagens e eu já fiz todo tipo de reportagem que você possa imaginar. Mas me chamou muita atenção uma determinada vez, quando eu fui fazer uma reportagem, que uma avó, ela denunciou o genro, que ele estava molestando a criança, que ele estava assediando, e já tinha, né, feito, a criança já tinha muito medo dele. E aí ela pegou e denunciou, e essa pessoa acabou sendo presa, o pai da criança. E a mãe, por conta da questão dele ser o provedor da casa, né, a pessoa que segura as despesas e tal, ela negou para o delegado que aquilo nunca aconteceu. Ela disse que a mãe dela não gostava do genro, né, mas depois, em conversa com... a gente ficou sabendo que, na realidade, a avó estava falando a verdade, né? A criança estava sendo molestada e a criança estava já tendo medo. A criança, quando via aquela pessoa, ela já procurava alguém para ela se abrigar, para ela se aproximar, porque ela já tinha medo. Então, é uma situação bem delicada, e quando entra na questão familiar, e isso, às vezes, causa rejeição no trabalho de vocês exatamente por conta disso, porque é um trabalho que mexe com famílias, não é isso? Exatamente, e o mais importante é que a gente não pode se omitir, né? A gente precisa encaminhar aos órgãos competentes, aos especialistas competentes, cabe a eles a observar esse tipo de situação, se procede ou não, né? Se é falsa ou verdadeira, enfim. E infelizmente isso que você acabou falando, a dependência financeira, né? Por parte, muitas das vezes, do agressor, é o provedor da casa, e a mãe às vezes se fecha os olhos, não quer fazer isso. Ela tem que se atentar também que ela vai estar cometendo um crime e pode ser penalizada por conta disso daí. A justiça está aí,
Muitas vezes isso daí também a sociedade em geral não conhece, mas é um crime que a mãe se omitir a fazer esse tipo de denúncia, colaborar, no caso, com os órgãos, né, que estão recebendo aqui dali, vai ser prejudicial. Agora, é um trabalho sensível. O trabalho de vocês é sensível. E aqui eu já, às vezes, já deparei conversando e que vocês já atenderam casos de criança do município que viajou acompanhando a mãe, acompanhando o pai e que começou a sofrer maus tratos ou qualquer tipo de violação. E vocês já chegaram aí em outros municípios buscar essa criança, né? É comum isso acontecer? É comum, já aconteceu. Infelizmente, assim que eu adentrei no Conselho Tutelar, no meu primeiro ano de conselheiro, eu atendi uma ocorrência que eu saí, eu não chorei na frente de todo mundo ali, né? Mas quando eu cheguei no prédio, eu não segurei as lágrimas, porque a situação foi tão sensível que eu acabei chorando. Me coloquei como filho, como pai, né? Naquela situação e imaginei que eu não quero mais passar por aquilo, mas é o nosso trabalho, a gente tem que fazer, né? Questão de criança, longe dos pais, longe. Muitas vezes tem que afastar daquele convívio pela falta de segurança, um risco iminente, que a gente precisa colocar aquela criança no local seguro, até que o pai se recupere ou a mãe se recupere para voltar novamente ao convívio com seu filho normal. Então, muitas vezes a gente faz esse tipo de intervenção e são intervenções que nos sensibilizam ainda mais, porque todos nós somos filhos, todos nós somos pais, todos nós somos educadores, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que todos nós, no geral, somos garantidores de direitos, temos que proteger nossas crianças, nossos adolescentes e colocá-los em segurança, que é o mais importante. Agora, são vários, né, os tipos de violação de direito, né? E a gente percebe que a criança que sofre esse tipo de violação, se ela não tiver um acompanhamento, ela acaba levando isso para a vida inteira, né? Ela fica com sequelas, ela vai ser um cidadão que vai ter qualquer tipo de problema na idade adulta, né? Isso. 90% dos crimes que nós temos hoje, né, das ausências que faltou na vida daqueles criminosos, daquelas pessoas que alcoólatra, enfim, qualquer outro tipo de vício, foi um trauma que ele levou para aquele futuro. Faltou alguém para direcionar ele, faltou um membro da família, um braço amigo para poder acolher aquela pessoa. E nós somos esse braço amigo, nós somos esse parceiro que vamos receber essa criança, adolescente com que foi o direito violado, para que nós possamos encaminhar os profissionais competentes, para que nós possamos proporcionar uma vida tranquila, uma vida saudável, né, psicológica, de saúde, para que ela se torne um adulto bem e saudável psicologicamente e de saúde, que é o mais importante. Agora, é importante frisar que o trabalho de vocês vocês não tomam iniciativas pessoais, né? Vocês seguem, como a gente falou lá no início, vocês seguem o ECA, né? É lá que tem todas as diretrizes, mas ainda existe uma grande rejeição em relação ao trabalho de vocês e vocês sabem disso, né? Porque mexe com famílias, a gente acabou de falar sobre isso. Mas vocês só intervêm quando é exatamente numa situação em que vocês entendem que a criança precisa de um apoio, de um auxílio, porque dentro da família ela não está tendo isso, né? Com certeza. Eu acredito que o problema maior do nosso país, da nossa região, não é diferente. A educação, é o conhecimento, né, das pessoas em relação a vários tipos de informações, principalmente quando se trata do Conselho Tutelar. Mas, enfim, é um órgão que tem uma rejeição, lógico, eu acredito que pela falta de comunicação, questão de sigilo, questão de respeito, a questão do próprio conselheiro, às vezes, não se comunicar de uma forma correta, às vezes, com a sociedade em relação a esclarecer algumas informações, como a gente que veio agora. Temos uma política adotada de preventivo de ir às escolas, conversar com os pais, com as famílias, explicar quais que são as nossas atribuições, para que a gente está ali, que a gente é um parceiro da família, que a gente está ali para zelar pelo direito da criança e adolescente, mas que a gente também está ali, não é para punir. Nosso objetivo não é penalizar, não é punir ninguém, é ser um parceiro, é encaminhar, é requisitar trabalho de forma correta para criança e adolescente, é fiscalizar se está sendo exercido de forma correta dentro das instituições, dentro das entidades, o direito da criança e do adolescente. E assim, nós temos o ECA, que é o nosso respaldo, que é o nosso estatuto, que é o nosso guia, que é a nossa arma, mas também temos o nosso olhar como profissionais, como cidadão, como filho, como pai, como responsável, que é extremamente importante para todos os profissionais, todos os técnicos,
todos os parceiros que for encaminhar, é importante a gente trabalhar de forma legal, através de ofício, mas também ter o meu olhar. O olhar que é a realidade da sociedade timbirense, que é a realidade do Brasil, que é a realidade que nós convivemos, né, no dia a dia. Então, isso é extremamente importante para toda a profissão e para você também tá analisando o trabalho de outros órgãos também. Dentro disso daí, você precisa dar o seu olhar também em relação a isso. Agora, Emerson, a gente sabe que o serviço de vocês é como se fosse... vocês vão atender, são ocorrências, né? A gente chama, na polícia, ocorrência, né? Caso vocês vão atender uma determinada ocorrência, chegando no local, vocês sendo recebidos com agressões ou sendo impedido de exercer o trabalho de vocês, vocês têm o poder de polícia? A gente tem o poder de chamar, né, de convocar a polícia, a guarnição para comparecer, né, e junto com a gente atender a ocorrência, assim como o SAMU também tem, né, esse poder. A gente pode acionar a polícia militar para fazer a nossa segurança e a partir daí a gente desempenhar o nosso trabalho. Lógico que a gente vai analisar a gravidade do caso, o que se trata, se são de crianças vulneráveis que estão expostas ali, se é um bar, um local onde tem pessoas consumindo bebidas alcoólicas. A única coisa que não vai acontecer é a gente deixar de ir, a gente vai ter que ir. Então, assim, de certa forma a gente pode ir. E todo cidadão tem um direito, né, em relação a isso, tem um poder de falar isso. Na prática é um pouco mais difícil para poder dar uma voz de prisão, conduzir alguém, mas a gente tem a polícia militar, que é o nosso respaldo, nossa segurança em esse tipo de ocorrência, principalmente em situação de flagrante. Agora, a gente já falou em toda a problemática, né? O trabalho de vocês não é fácil, é um trabalho realmente que precisa muita cautela, precisa, como você falou, também, além do amparo do ECA, né, do amparo dos parceiros, vocês precisam também ter um olhar, né, de vocês para entender toda aquela situação e analisar para tomar uma decisão importante. Agora eu queria saber de vocês o seguinte, para resolver toda essa problemática, qual é a estrutura que vocês dispõem, o local que vocês trabalham, as ferramentas que vocês têm para utilizar, para atender essas ocorrências? Nós temos o nosso prédio que fica no centro da cidade, uma estrutura muito boa, né, que está para receber o cidadão, receber criança, o atendimento nosso como conselheiro. Temos o nosso veículo próprio, que é o nosso carro, que é o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, independente, né? Então, assim, a gente tem o nosso carro, nosso veículo, temos nossa estrutura, né, que é computadores, enfim, que faz esse tipo de atendimento. Temos a nossa sala, que é para atendimento individual. Às vezes a pessoa chega lá, não, quero falar com o conselheiro Emerson, quero falar com o conselheiro tal, conselheiro Caio, conselheiro Jorge. Tem a sala específica e a partir daí a gente vai passar o conhecimento do caso para todos os outros conselheiros também. Ficarem cientes daquela situação, para todos bolar uma estratégia para a gente poder estar resolvendo aquela situação, né? Agora, de certa forma, o Conselho Tutelar ele tem um certo vínculo com a assistência social, não é isso? Como é que vocês se entendem? A Secretaria de Assistência Social, ela dá o apoio necessário quando é solicitado? Como é que funciona isso? Sim. Na oportunidade, inclusive, eu quero agradecer a nossa secretária de Assistência Social, dona Aurelice. Ela tem sempre sido bem solícita, né? Sempre que a gente precisa de um veículo para onde não tem condição do nosso veículo adentrar, principalmente zona rural, né? Precisa de uma caminhonete, ela sempre resolve para a gente. Então, assim, capacitação também, sempre envia os conselheiros para fazer capacitação. Então, assim, a gente tem um vínculo direto com a administração, com a assistência social, onde tem sido bem solícito e nunca deixar a gente desamparado. O prefeito Paulo Vinícius, ele intervém, ele apoia. Como é que funciona? A gente sabe que nós estamos iniciando uma nova gestão. O prefeito Paulo Vinícius e Edmundo, eles continuam dando o apoio que vocês precisam, né? O apoio necessário. Sim, manutenção do nosso prédio, né? Em relação a toda a estrutura que a gente tem lá, sempre que a gente solicita. Inclusive, a gente recebeu hoje uma visita do secretário de administração para saber como que está o nosso prédio, para a gente estar cada vez mais melhorando a nossa estrutura. E o Paulo é um amigo nosso, pessoal, né? De todos os conselheiros, né? E a gente sempre conversa em relação a isso, o que nós precisamos dentro do nosso prédio. E ele tem sido um prefeito bem solícito, assim como foi o doutor Antônio Borba durante a gestão dele. Agora, é importante, né, ter as ferramentas necessárias para exercer um trabalho de tamanha sensibilidade, né? Eu tive lá, eu sempre visito vocês,
vocês têm uma cozinha ampla, né? Tem todo ali, vocês podem lanchar, vocês têm as salas individuais para conversar de forma individual, como você mesmo falou. Tem os computadores, tem internet, é climatizado, tem o veículo, tem o combustível, ou seja, tem tudo para dar certo e a prova é de que vocês exercem um trabalho realmente muito bom, né? Eu acredito, Romenigo, que o diálogo, que a parceria, ela sempre é importante. E a gente precisa manter sempre isso de forma civilizada, de forma direta, tanto com o setor da rede como todos os outros setores. E isso vai dar certo, pode ter certeza. Agora, é importante que para o trabalho de vocês continuar dando certo, a sociedade em si, ela possa abrir os olhos, pesquisar mais, estudar mais sobre o Conselho Tutelar, porque é uma ferramenta importante demais criada pelo governo federal para apoiar as famílias, principalmente aquelas da periferia. Isso não significa dizer que não tem outras crianças também que passam por violação de direito. Mas assim, é importante as pessoas entenderem o que é o Conselho Tutelar para poder se tornar parceiro do Conselho Tutelar. Com certeza, de fato, é extremamente importante, né, compreender quais são as funções e atribuições do Conselho Tutelar, permitir com que o Conselho Tutelar entre dentro da sua casa para explicar de fato quais são as nossas atribuições, o que nós estamos fazendo, que eu tenho certeza que a visão da sociedade em geral, do cidadão, principalmente daqueles menos favorecidos em relação à questão de conhecimento, questão de programas sociais, vai estar se informando melhor e entendendo de fato qual que é a nossa atribuição, o nosso trabalho, e vamos cada vez mais desempenhar um trabalho melhor com a participação da sociedade. E o mais importante, não é só o Conselho que é o garantidor de direitos, todos nós cidadãos somos garantidores de direitos de crianças e adolescentes. Temos filhos, temos sobrinho, temos irmão, e todos eles vão ter crianças e vão ter adolescentes. Então nós temos que zelar pelos direitos deles. É importante que a gente entenda que o Conselho Tutelar ele não é inimigo de ninguém, né? Ele é um grande parceiro, não é isso? Exatamente, ele é um grande parceiro. Quem entende como inimigo, muitas das vezes é um violador de direito, né? Que tem foi chamada a atenção. Infringe as regras. Infringe as regras e cria essa imagem. Mas, enfim, todo mundo tem um poder de mudar, todo mundo tem um poder de querer mudar, de querer, a partir daquele momento, não voltar a cometer isso e entender de fato, até porque esse é o objetivo, né? Ressocializar, reeducar, responsabilizar aquelas pessoas que são irresponsáveis também. Agora, eu quero deixar aqui mais uma vez, assim, a gente mais uma vez falar o seguinte: o Conselho Tutelar, ele tem feito intervenções muito importantes, que na maioria das vezes evita que aquela situação se agrave e possa chegar até ao extremo, não é isso? E é exatamente com o apoio de todos esses parceiros que você falou, né, que vocês trabalham, com o apoio do juiz, com o apoio do promotor, com o apoio do delegado, com o apoio da polícia militar, com o apoio do prefeito, com o apoio dos vereadores, com o apoio da sociedade. E o trabalho é para que a nossa criança e adolescente ela possa ter uma vida saudável. É só essa a missão de você, não é isso? Com certeza. A gente não pode esquecer também que uns garantidores de direito que são extremamente importantes para os conselheiros tutelar, para a sociedade em geral, né, são os educadores, os professores. Estes têm um papel fundamental na formação, são parceiros diretos do Conselho Tutelar, porque eles estão trabalhando diretamente com o nosso objetivo, que é a formação de cidadão através de responsabilidade, como no caso é o conhecimento, que é o estudo, que é a melhor ferramenta que nós temos para o amanhã. Eu queria que, a gente já chegando aqui ao final, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa população de Itimbiras sobre o trabalho responsável que vocês fazem e também um abraço aí para os seus colegas de trabalho, né, que com certeza estão nos assistindo. Claro, lógico, quero deixar aqui meu muito obrigado a toda a sociedade timbirense pelo apoio, por ter nos permitido, né, nos ter dado essa responsabilidade de representar este órgão extremamente importante. Eu espero que a gente tenha desempenhando um trabalho de forma digna, de forma correta, superando até as expectativas que vocês colocaram em cima da gente. Lógico, não posso deixar aqui também de parabenizar e agradecer meus colegas de trabalho, Caio Silva, Jorge, Irmão Neto, Cristiela, enfim, todos os funcionários que fazem aquele prédio funcionar, que estão junto com a gente no dia a dia, para melhor lhe atender, para melhor acolher o cidadão. E não esqueça que todos nós somos garantidores de direito de criança e adolescente. Nós precisamos, cidadão timbirense, cidadão brasileiro, melhorar cada vez mais o que
problemas hoje dentro da nossa sociedade, dentro da periferia, né, do nosso país, para que nós possamos ter futuro melhor, ter um resultado melhor. É muito fácil cobrar, Romenigo, mas é melhor ainda a gente fazer com que aconteça, com que melhore as coisas para o nosso cidadão brasileiro no geral. E por que não do mundo, né? Eu quero agradecer a sua presença, quero aqui deixar um abraço carinhoso para toda a nossa audiência, em nome do nosso secretário de comunicação, Arnaldo Web, em nome do nosso diretor, Tossan Frazão, em nome de toda a equipe aqui do podcast Prefeitura Presente, e claro, um abraço especial a todo o pessoal que fazem o Conselho Tutelar. E ele deixa aqui uma porta aberta, sempre que vocês quiserem me tratar sobre um assunto importante que está acontecendo e que a população precisa saber, esse espaço foi criado exatamente para receber vocês, para a gente discutir os assuntos de interesse da nossa comunidade. Maravilha, maravilha. A gente também não pode deixar de agradecer aqui a rede de assistência, né, que são nossos parceiros diretos, o pessoal do CREAS, do CRAS, da assistência social. Muito obrigado pelo apoio de sempre nos receber, estar à disposição. Qualquer informação que a gente quer esclarecer, que a gente quer buscar, a gente vai junto também. É um trabalho em parceria para que nós possamos cada vez mais proteger e garantir o direito da nossa criança e adolescente. Um grande abraço a todos. Estamos chegando ao final de mais um podcast Prefeitura Presente. Na próxima terça-feira a gente vai estar de volta com um assunto novo e com certeza contando com a sua audiência. Grande abraço.